Complementou. Perfeito. Vamos a alguns pontos. O que eu quero que vocês entendam é que essa conversa pareceu interessante? Pareceu uma troca? Sim. Pareceu uma venda. Pareceu uma venda. Pareceu uma venda. As clássicas perguntas do vendedor. Sua esposa te apoia? Há quanto tempo? Você também tentando estimular? Você acabou entrando em um lugar ali de querer saber. E eu vou ensinar o que eu aplico e o que os nossos mentorados aplicam para vocês fluírem em todos os sentidos. Aí vamos para alguns aspectos. Falar com ele buscando coisas inanimadas na mesa tira sua credibilidade. Então, em alguns momentos, eu percebi que isso não é legal. Você. Conversando com alguém importante, eu falei que era network. Você viu uma oportunidade de negócio. Além de ter caído em um lugar de repertório, o que é o repertório? Eu domino muito, então deixa eu extrair para tentar vender. Isso é um problema. Você conversou com ele assim. Olha a cabeça, ela já balança fazendo um formato muito infantil. Olha isso. Quando você verbaliza todo o repertório que você domina e tentando aumentar o nível dele, como eu posso colocar, de problemáticas em relação a um outro, porque isso é legal. Funciona assim o mercado capitalista. Você vai falando com tanta credibilidade, mas o seu corpo vai dizendo assim, me dá um pirulito. Verdade. Tá entendendo? É muito poder se diluindo por conta de uma coisa simples, lembra? Quando você faz isso, se eu perguntar pra ele o que passou, ele vai dizer uma coisa. Se eu perguntar pra ela o que essa comunicação não verbal passou, ela vai dizer outra. Ou seja, quando você não tem controle, quando você não é intencional, as pessoas vão escolher o significado pra você. Tem que ser simples e objetivo pros dois. Não é uma questão de ser simples, é uma questão de ser intencional. Certo. Enquanto você está respirando, com olhos abertos, não dormindo, você precisa escolher o que você está fazendo, escolher o que você está comunicando. É uma coisa simples. O que vocês estão aprendendo aqui já coloca vocês em um outro nível. Porque tem pessoas no alto escalão que não sabem se comunicar. E quando vocês fazem pequenos ajustes que entram em um lugar simbólico, tudo muda. Podemos continuar? Ótimo. Pode falar. Eu tive a impressão, não sei se a gente pode dar também detalhes. Eu tive a impressão que ele queria saber muito sobre a técnica e qual que é seu nome? Vinícius. O Vinícius estava mais, ele não soube explicar, não é que ele não soube explicar, ele se concentrou mais em falar para ele os malefícios da técnica que ele já ia fazer do que falar, do que falar a própria técnica dele. Eu acho que, pelo menos eu acredito que toda venda ela tem que o vendedor, que é isso que eu quero aprender, mas pela pouca experiência nessa área, eu preciso identificar a dor para quem eu estou vendendo, né? Eu acho que no momento que você começa a aprender a dor do outro para que eu traga a minha venda, eu preciso identificar o que é a dor do outro para eu ser mais assertiva na minha venda. Mas seria isso? Olha só como a gente se perde, né? Porque o início foi networking, faça um networking. Eu queria falar. Como a gente entender o negócio dele, fazer um networking. Mas networking poderia falar assim. Mas que empresa que tu tem lá no Rio Grande do Sul? Quem que é teu irmão? Gosta de cavalo? Que empresa que é uma pecuária? O que mais que tu faz? Como é que chegou nesse ponto? Qual é que é a tua história? Aí fluiu para um outro lugar mesmo. E aí você foi aceitando essa condição. Você começou, aí você foi entrando. Sim. Eu já assinei, eu não sabia do método. Vamos analisar agora esse contexto. Vamos lá. Como que é? Transplante do quê? Prótese capilar. É só prótese, não é transplante porque transplante é a cirurgia, né? Isso. Tá bom, prótese. Sim. Eu quero que vocês analisem tecnicamente. Vocês não são mais faladores. Faladores só sobrevivem. Acham que estão arrasando com uma boa roupa. Não, agora vocês são comunicadores. Tudo agora é técnico. Vamos lá? Sim. Nos encontramos em um evento. Como você quiser. Não, eu fiquei com curiosidade de entender o processo, como que funciona a questão da prótese capilar. Por quê? Porque eu pensei dessa forma conectar com ele, até porque eu tenho curiosidade. Eu nunca tive uma explicação sobre a prótese capilar. Então eu contratei uma cirurgia capilar que vai ser colocar cabelo, não a prótese, enfim. Legal. Você já fez o contrato? Já fiz o contrato.
E é só para eu entender, você quer entender sobre o meu negócio, mas você já fez o contrato. Hoje isso influencia no seu negócio? Não. Hoje não influencia, mas não mudaria a minha opinião. É um processo pessoal. É um processo que eu já vou fazer, mas é bom a gente entender, né? Quais são as outras dinâmicas, quais são os outros processos que existem no mercado, né? Perfeito. Mas não mudaria a minha ideia de fazer o transplante. Legal. Eu tô te perguntando porque eu tenho muitos colegas de área, inclusive o meu pai é careca. E eu tenho medo, não sei se você percebe, que as entradas já estão começando a surgir, então eu tenho medo de perder o meu cabelo. Certo. E aí dentro disso, além do meu negócio, eu sempre tento entender esse parâmetro do que é e o que não é. E o que é o que faz sentido, e o que não é o que eu posso abrir mão. Como você falou, eu quero entender, mas eu não quero mais que... Mas antes de entender, eu quero saber com que você trabalha. Porque um homem que quer saber sobre isso é um homem, como posso colocar, que pensa na autoestima, que pensa no autocuidado. Sim. Com que você trabalha? Eu tenho uma imobiliária, sou sócio da minha esposa na imobiliária em Balneário Camboriú. Vocês são sócios? Somos sócios. Eu tenho uma empresa de representação comercial no Rio Grande do Sul há 14 anos e estou abrindo 2 lojas de scooters elétricas. Uma dessas empresas familiar? Não. Nenhuma empresa familiar? Todas que eu iniciei, na verdade. A imobiliária, minha esposa já tinha iniciado, eu entrei como sócio. As outras foram iniciadas por mim. Então eu vim para esse curso para ter posicionamento e poder usar esse meu posicionamento, tirar essa timidez de mim para mim usar nas minhas empresas. Então, legal. São 3 empresas? São 4 na verdade, porque a gente está lançando mais uma empresa de venda pela internet de suplementos. Então são 3 CNPJs novos, embriões ainda. Você sabe que hoje no Brasil as empresas, segundo o Sebrae, não duram 5 anos. Tem a fase de sobrevivência e você está indo para a 4ª. Sim. Se você me permite perguntar, dentro de tudo que você já criou, qual foi o seu maior erro que fez você aprender muito e acelerar esse processo como empreendedor? Olha, meu erro foi centralizar muito em mim, tudo que eu fiz até hoje. Eu aprendi com a minha esposa que eu devo ter pessoas competentes ao meu lado que possam fazer o que eu fazia e essa empresa continuar ou até ser melhor do que ela é hoje. Então, isso fez com que eu desenvolvesse, como eu sou empreendedor, desenvolvesse outras empresas, né, e crescer no mercado. Enfim, no final das contas, esse erro acabou acelerando. Porque eu passo por isso também em alguns momentos. Essa dificuldade de escalar, e aí a escala demanda distribuição, e isso fez você crescer. Com certeza. Essa virada de chave, que eu não preciso estar eu tocando o meu negócio, e sim ter pessoas capacitadas que estão fazendo por mim e eu ser os olhos dessas empresas, ser o gestor. Perfeito. Vê se faz sentido para você, Anderson. Você falou de virada de chave e eu vejo que na sua fala traz muito família. Eu e minha esposa, nós. Sim. E eu não sei como que é para você, mas dentro do nosso ecossistema, enquanto empresários, eu e minha esposa, nós conhecemos muitas pessoas, homens e mulheres, que têm dificuldade de atrelar ou empreender com a família. Sim. Como que é isso para você? Eu acho que é uma motivação até, porque hoje a gente tem uma imobiliária como sócio, onde ela cuida de todo o comercial e eu cuido da parte da gestão. A gente, completa o trabalho do outro, né? E ela me ajudou muito na minha empresa que eu já tinha lá no Rio Grande do Sul, a delegar para outras pessoas, elas estão fazendo o que eu fazia sozinho, hoje são 2 pessoas, e me encorajou a abrir mais um negócio, né? Mais 2 negócios, na verdade. Então isso é esse suporte que ela me dá que faz eu ter coragem para a gente crescer, né? Buscar novas oportunidades no mercado. É interessante isso, porque no meu negócio de prótese capilar, eu cresço de forma exponencial. Porque mesmo que já seja, entre aspas, algo antigo, ainda assim é algo novo. Porque se você está me perguntando, querendo saber sobre o método, Sim. Significa que o nível de consciência na sociedade em geral, no Brasil, é baixo. Sim. Então eu cresço muito e esse crescimento me demanda colaboradores, me demanda finanças, me demanda estratégia. E o que me gera paz, cara, hoje é voltar para casa, sentar com a minha esposa e olhar meu bebê que acabou de nascer. Sim. Isso, e ver você falando assim, você tem irmãos? Tenho um irmão que hoje ele trabalha desde os 13 anos comigo na empresa do Rio Grande do Sul, ele era interno, né? Hoje ele já tem a região dele, que ele trabalha lá, eu atendo 200 municípios lá, ele atende 100 municípios. Legal. E um funcionário atende 100. Então ele está representando a empresa, hoje ele é a cara da empresa lá no Rio Grande do Sul, né? Ele que acaba tocando a empresa junto comigo.
funcionário, né? Que legal, cara. E Mas também tem questões com cabelo com 18 anos ou ainda não? Tem também. São só vocês dois? Somos filhos de pais diferentes, porém os dois pais são carecas e os dois têm o mesmo trauma. E tenho certeza que ele irá fazer um transplante capilar no futuro, ou até mesmo conhecendo a tua técnica, ele fazendo a tua técnica, aplicando a tua técnica. Tudo depende, né? Se ele está disposto a fazer uma cirurgia, se ele quer fazer uma coisa menos invasiva. Correto. E como que ele é? Ele é vaidoso? Ele é igual você, mais família? É vaidoso. Tem um esporte que ele ama, que a minha esposa sempre defende ele, mas ele acaba às vezes desfocando na sexta-feira e voltando a focar só na segunda. Isso, muito do que a gente falou hoje, eu acabo tentando direcionar ele para ser o que eu era, que eu, em alguns momentos da minha vida, eu abri mão de muita coisa para conquistar outras. E você fez sacrifícios. Sacrifícios. Eu deixei de fazer coisas que eu gostava para crescer em outras coisas. Então é o que eu falo para ele e acabo às vezes, de repente até fazendo com que ele seja o que eu quero que ele seja, entendeu? Então hoje eu aprendi aqui que eu tenho que deixar ele ser a pessoa que ele é, né? Cara, interessante. Você se vê onde daqui 2 anos? Olha, eu vejo todos os meus negócios andando muito bem, né? Mas eu preciso me posicionar de uma maneira diferente. Eu preciso fazer vídeo na minha imobiliária, eu preciso me posicionar no site de venda de produtos que eu possa vender para todos vocês, aonde vocês estiverem. De forma escalável. Com certeza. Vejo uma marca de scooter elétrica que foi pedida por um cliente meu no Rio Grande do Sul para mim buscar, para vender para ele, porque ele confia em mim, se tornar grandes lojas ou de repente o maior importador de scooter elétrica do Brasil. Por que não? Porque network e vontade de trabalhar eu acabo tendo, né? A prova disso que eu fui um cliente no Rio Grande do Sul. Na primeira visita a gente conseguiu colocar 25 unidades dentro do cliente, então eu tenho que trabalhar isso, tenho que desenvolver isso. Às vezes eu me limito demais e a minha esposa me cobra disso, né? E quando falamos de posicionamento, ainda mais na internet, existe uma demanda de constância. Sim. E aí, pensando em constância, eu não sei como é pra você. Você já tem essa demanda de se posicionar e você deve saber que a cirurgia vai tirar você um pouco disso. Sim. E é interessante, nós atendemos muitos influencers e empresários do digital e como o nosso processo é prático, não é invasivo, eles conseguem fazer o processo, retomar a autoestima, retomar esse visual, esse processo estético com o cabelo, e eles não ficam impossibilitados de produzir. Sim. Então a mudança é rápida e flui. E essa sua questão de se posicionar é uma demanda muito séria, cara. Sim. Muito séria porque custa. Nem todo mundo é da internet, mas ao mesmo tempo quem estiver fora, segundo Bill Gates, não vai ter mais vida. Sim. Eu me espelho muito na minha esposa, porque ela se posiciona muito bem. Então, ontem a gente conversando aqui, cara, eu estou no local do evento, tendo a oportunidade de fazer um curso para mim elevar o meu nível e crescer. Então eu ouvi ontem ela disse, você vai fazer. E eu vou fazer, vou sair num nível diferente. Que megera essa esposa dele, Jesus amado. Mas eu vejo que assim como eu quero ajudar meu irmão, ela quer me ajudar, né? Vocês têm filhos? Eu tenho um enteado, nós temos um menino de 15 anos, que já é a cara da minha loja de scooters. Ele faz os vídeos, ele faz o marketing. Legal. Mas eu tenho vergonha de ser a cara, né? Tem pretensão de terem mais filhos? A Marcele, na verdade, não pode ter mais filhos, porque ela tirou o útero, mas a gente já tem ideias futuras de ou adotar, ou, enfim, de ter um filho de outra maneira. Cara, você é um cara legal, assim, dá pra ver que você gosta de pessoas, família. Sim, muito. A sua imobiliária já tem uma definição de persona? Por exemplo, tem mais homens, mais mulheres? Hoje são mais mulheres. Até eu chegar, a Marcele só trabalhava com mulheres, né? Não tinham corretores homens. Hoje a gente está em torno de 20 corretores, a gente tem 2 homens na imobiliária. É high ticket, médio, não, a gente classe tem baixa, no sentido da imobiliária? Desde do corretor que está começando, que vem muito por causa da Marcele, do posicionamento dela, que quer trabalhar com a gente. Então tem corretores de Mato Grosso do Sul, enfim. O cliente final que compra? Cliente final de todos os valores. Não é? Não. A gente vende alto padrão, mas vende um apartamento de 600 mil reais. A gente tem bons investimentos para vocês, inclusive. Se vocês quiserem no litoral de Santa Catarina, a gente tem para ofertar para todos vocês. Para todos vocês. Você acredita que faz sentido alguém que compre um alto padrão de vocês ganhar uma prótese? Faz.
se é isso que o cliente espera. Sim, né? se fizer sentido no sentido para ele, com certeza. Cara, massa a nossa conversa. Vamos lá, o que aconteceu aqui? Diálogo. Um diálogo no network. Verdadeiro network. Sim. Ótimo. Em que momento eu vendi? Em todo momento você... Isso, a venda iniciou no primeiro A. É. Mas quem vendeu a ideia? Você. Quem acredita que foi o Cris? Porque nenhum negócio foi estabelecido aqui, mas alguma coisa gerou conexão. Sim. Você estimulou. Eu acho que você estimulou ao Anderson a se posicionar e vender o produto dele dentro da sua conversa. Eu me interessei, eu nem sabia que eu entrei no meio do caminho, me interessei por conhecer a região, né, e pela forma como o Cris conduziu a fala, de vocês falar mais do teu negócio. Sim. E me deu interesse de conhecer mais. Eu acho que foi mais ou menos isso. Perfeito, é isso que eu quero que vocês entendam. O processo de network é um processo de extração. Extração do quê? De recursos. Esses recursos são pautados, anotem por gentileza, em 3 conceitos.